E aí, gente, eu sou a Marília Bezerra e sou tutora de língua portuguesa do Projeto Farma e vim continuar o conteúdo que eu comecei no vídeo passado, né, sobre frase, oração e período, mas agora mais especificamente sobre os períodos compostos. Como eu falei, o período é toda a estrutura de sentido completo que se organiza por meio de orações, por meio de verbos. Então, é basicamente o mesmo conceito de frase verbal. Só que o período ele pode ser tanto simples e ter só uma oração, ou seja, ser uma oração absoluta, eu posso chamar o período simples dessas duas formas, ou eu posso ter o período composto, quando eu tiver duas ou mais orações. E aí, para ficar mais claro, eu trouxe aqui algumas frases para a gente analisar e entender melhor as formas de se compor um período composto. Porque se eu tenho mais de uma oração, eu tenho vários verbos organizados numa estrutura antes de um ponto final. Então, como que isso pode se dar, né, gramaticalmente? Eu tenho o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Mas qual é a diferença, né? Então, aqui, ó, por exemplo, fui ontem ao mercado. Essa oração é uma oração absoluta. Por quê? Porque eu só tenho um verbo. É um período porque eu tenho sentido completo. Se eu disser fui ontem ao mercado, todo mundo entende. E tem sentido completo e tem um verbo. Então é uma oração, né? E aí, por ser só uma oração, é um período simples. Nesse segundo caso, fui ontem ao mercado, precisava de farinha. Nesse caso, eu tenho o verbo ir e o verbo precisar, flexionados, né? Então, por isso, eu tenho duas orações. Então, a partir daqui, eu já tenho um período composto. E aí, eu posso ter com 3, 4, 5, 6, 7, quantos verbos quiser. Uma dica é que, assim, por exemplo, para questão de Enem, de você fazer um texto, até 5 verbos, 5, no máximo 6, é considerado um período ok. Né? Você pode escrever até 5 orações no mesmo período, até dar o ponto, que vai estar sendo considerado, assim, não é um período longo, mas a partir de 7, 8 verbos, até 6, já é um período muito longo e é aquela coisa que você vai lendo e parece que não tem fim e aí ninguém entende, né? Você meio que se perde nas ideias. Então, o ideal é sempre você fazer períodos os mais curtos possíveis, porque quanto mais direto, mais fácil se dá a compreensão, né? Mas enfim, ó, essas duas orações aqui que eu falei, elas não têm uma relação direta, né? Fui ao mercado ontem e precisava de farinha. Pronto, elas são independentes. Essa outra, fui ontem ao mercado, né, perdão, já aqui precisava de farinha. Aqui eu já tenho alguma relação, mas ainda assim, se eu falasse só precisava de farinha, ela é independente da outra oração. Então, essas duas são dois exemplos de orações coordenadas. Por quê? As orações coordenadas, elas estão juntas dentro do período, né? Elas compõem o período composto, mas elas não têm uma relação de dependência, uma relação tão forte entre si. Elas estão ali ordenadas juntas, né? Tipo, estão fazendo uma ordenação, como se estivessem em fila. As pessoas de uma fila no banco não têm nenhuma relação entre si, né? Então, essa é a ideia da coordenação. É quando você junta as orações, mas só de forma a ordenar o período. E aí eu tenho, ó, tá vendo? Essa e essa, nenhuma delas tem conjunção. Então, elas são assindéticas. E essa aqui tem conjunção, então ela é sindética. Mas eu vou explicar isso um pouco melhor no próximo vídeo. Aí, esses outros dois últimos casos, ó. Fui ontem ao mercado para comprar farinha. Esse caso é um caso de subordinação, porque essa frase, ela tá diretamente ligada a essa, porque ela tá expressando a finalidade com a qual eu fui ao mercado, né? E aí, esse é um caso de oração subordinada. E aí, por último,
eu tenho fui ontem ao mercado para comprar farinha, mas estava em falta. Ó, aqui eu tenho a mesma estrutura de cima, então eu tenho oração principal e oração subordinada. Que essa oração subordinada está subordinada a essa oração principal. É uma oração subordinada de adverbial. Né, só a título de curiosidade. Mas quando eu tenho, ó, mais estava em falta, esse mais, ele traz um sentido de oposição e não tá diretamente ligado, né? Estava em falta. Se eu dissesse a farinha estava em falta, eu entendo também. E aí, isso é um exemplo de período composto. Quando eu tenho a subordinação e a coordenação em um mesmo período. Eu poderia ter em ordens diferentes, mas tudo isso é um exemplo de período composto. Como que eu posso ter isso, né? Bom, essa foi a revisão principal, né? Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. E lembre-se que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Tchau, tchau!